Olá pessoal, bom dia, né? Aqui estamos para a nossa última aula de língua portuguesa, né? Eu gostaria de pedir desculpas a vocês, hoje é terça-feira, dia 8, é feriado, né? Mas eu não pude postar minha aula ontem, minha aula era ontem, dia de segunda-feira, mas eu tive problemas é, particulares, né? Problemas pessoais. E me impediram de postar essa aula ontem, por isso eu estou postando hoje. Hoje é o dia 8, terça-feira, é amanhã, né? Estamos no horário da manhã. Eu estou postando essa aula agora. Vocês têm prazo até sexta-feira para me responder a nossa última aula, nossa última nota de língua portuguesa. Eu estou fechando a nota até sexta-feira. Gostaria que vocês fizessem atividade e mandassem para mim, para o meu privado. Ok? Vamos lá? Escola Municipal José Coutinho dos Santos, disciplina Língua Portuguesa, professora Mariana Cunha. Essa aula é para as turmas do 8º A, 8º B e 8º C. Vamos lá? Hoje a gente, na nossa última aula de língua portuguesa, né? O ano está terminando, a gente tem aula até o dia 11. Então, na nossa última aula de língua portuguesa, eu escolhi falar sobre contos e contos populares, né? Não só contos, mas os contos populares, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas o conto popular é aquele conto que tem bem característico a oralidade. Então, ele foi passado de pessoas para pessoas através da oralidade, né? Ele era falado e as pessoas escutavam. E aí, umas iam passando para as outras, né? Uma pessoa contava, até tem um ditado que diz assim, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. Porque cada pessoa que contava, contava de um estilo diferente, aumentava alguma coisa, acrescentava, né? Aumentava não, vamos dizer que acrescentava alguma coisa, né? Então, os contos populares também são conhecidos como os contos folclóricos, né? São narrativas passadas de geração em geração. Elas não têm autor conhecido, então isso é uma característica porque o autor é um autor desconhecido. Cada história é aumentada e modificada à medida que vai sendo repetida. A autoria é atribuída ao povo, porque folk em inglês significa povo, né? Folklore, né? Folk é povo. Daí se origina a palavra folclore. Muitos contos populares são bastante antigos, né? Passados de boca em boca, não eram escritos, né? Como eu disse, eles eram falados, eram orais, né? Mantinham-se vivos graças à memória dos contadores de história. Então, os contadores de histórias gravavam, é como piada, né? O pessoal grava, tem gente que grava piada, né? E essa memória é o que mantém o conto vivo. Às vezes alguma coisa faz você lembrar de um conto e você reconta lembrando que você sabe do conto, né? E os temas, né? Como eram esses temas, né? Os contos populares abordam vários aspectos da vida. Então, eles se parecem muito com fábulas, né? Sempre tem um ensinamento, sempre passam um ensinamento, né? Podem falar de alegrias e tristezas, animais, seres mágicos, heróis, vilões. Podem ser cômicos, satíricos. Né? Cômico é aquilo que faz rir, né? Sátira é tirar onda, né? Tirar uma onda assim. Ou empolgantes, né? Podem divertir, dar bons exemplos ou tentar explicar coisas que as pessoas não entendem. Os mitos são parecidos com os contos folclóricos, pois contam histórias tradicionais sobre as crenças que os membros de uma mesma cultura têm sobre a vida. É outra coisa, os contos eles vão mudar de país para país de acordo com a cultura, tá certo? Então aparecem os mitos, né? São lendas, né? Deixa eu passar aqui para o outro ponto. Diferentes culturas contam histórias diferentes, contudo, os mesmos temas, né? Surgem em contos populares diferentes de lugares distantes, né? Por exemplo, histórias sobre a vida da inteligência, sobre a força, são comuns no oeste da África, né? Então, o pessoal africano, né? Eles falam sobre vitória, né? Sobre a força. O tema deles é sempre voltado para isso. Já na América e em outras partes do mundo, essas histórias envolvem animais menores. Por quê? Porque na África eles têm animais maiores, né? E fala sobre a força, sobre a bravura do povo africano. Já em outros países, como a quantidade, a relevância de animais menores, então eles falam sobre esperteza para derrotar adversários mais poderosos. É tipo fábula. Não sei se vocês conseguem lembrar e relacionar conto a fábula. Histórias de heróis também são muito comuns em várias culturas. Contos heróicos ajudam a unir as pessoas e fazê-las lembrar o passado comum. Por exemplo, o rei Arthur.
né? Quem gosta de ler, eu vou dar um bom exemplo, né? É o Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. É um ótimo texto, um ótimo livro. Quem gosta de ler pode procurar contos também na internet. Tem muita coisa sobre o Rei Arthur. E ele é um herói, né? Então ele conta muitas lendas de origem francesa e inglesa. O Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda é um conto inglês. Só que como se espalhou pela Europa, então passou a ser também francês, né? Passou a ser agregado à francesa, né? À cultura francesa. E os contos brasileiros, né? Os mais conhecidos. Vamos lá? No Brasil, alguns contos populares foram traduzidos pelos europeus, particularmente na Península Ibérica, né? Porque nós somos do pessoal de Portugal, fomos os nossos colonizadores, né? Então, é natural que alguma coisa tenha sido trazida da Europa e dessa mais parte, né? É o caso das histórias do personagem Pedro Malas Artes, né? Um astuto herói popular conhecido por artimanhas, né? Português, né? Outros contos brasileiros se originaram nas lendas e mitos dos povos indígenas. Como nós somos um país mixigenado, nós temos assim várias raças, várias culturas dentro de um só país, então a gente vai ter o quê? Vai ter o Pedro Malas Artes de Portugal, né, da cultura europeia, vai ter as lendas e mitos dos povos indígenas, porque eram os primeiros habitantes do Brasil. A gente vai ter a dos escravos africanos, porque foram advindos da África para cá. Eles foram introduzidos aqui ao Brasil e trouxeram junto com eles a cultura dele. Né? Então a gente tem a mistura de 3 culturas, né? A europeia, a indígena e a africana, certo? A história do boto, da iara, do curupira, do saci, do cobra-norato e do menino do pastoreio são só alguns exemplos. Tá certo? Então aí vocês conseguem relacionar ao folclore. Beleza? Vamos à atividade de hoje. Vamos lá? A atividade de hoje não podia ser diferente, né? Nós vamos falar sobre um conto popular, mas esse conto é voltado para essa temática que a gente está vivendo, né? Fim de ano a gente está vivendo essa temática do Natal, né? Eu quero até aproveitar e aqui na minha última aula já ir me despedindo. Então, por isso, o texto hoje chama-se O Presente de Natal. Eu vou ler, vou passar as atividades para vocês, as questões sobre esse texto. É uma interpretação de texto. Eu gostaria que vocês ouvissem, né? Ou se quiserem ler também, isso vai ficar postado, né? Vocês podem pausar o vídeo, podem ler também e responder as questões. Não precisa mandar as perguntas, manda apenas as respostas. Tá certo? Manda as respostas pro meu privado, eu vou corrigir, se estiver tudo ok, beleza, tá certo? Vamos lá? Certa vez, um menino acordou em uma véspera de Natal, muito contente, pois uma data muito importante estava para chegar. Era o dia do aniversário do menino Jesus, e é lógico, o dia em que o Papai Noel vinha visitá-lo todos os anos. Esperava ansiosamente o cair da noite para voltar a dormir e olhar o seu pé de meia que estava frente à porta, pois não tinha árvore de Natal. Dormiu muito tarde para ver se conseguia pegar aquele velhinho, mas como o sono era maior do que a sua vontade, ele dormiu profundamente. Na manhã de Natal, observou que o seu pé de meia não estava lá. E não havia presente algum em toda a sua casa. Seu pai, desempregado, com os olhos cheios de água, observava atentamente ao seu filho e esperava tomar coragem para falar que o seu sonho não existia. E com muita dor no coração chama: Meu filho, venha cá. Papai? Pois não, filho. Papai Noel se esqueceu de mim? O pai abraça seu filho. Ele também esqueceu do senhor, papai? Não, meu filho. O melhor presente que eu poderia ter ganho na vida está em meus braços. E fique tranquilo, pois eu sei que o Papai Noel não esqueceu de você. Mas todas as outras crianças vizinhas estão com seus presentes. Acho que ele pulou a nossa casa. Pulou não, meu filho. Os dois foram caminhando sem rumo até chegar num parque. E ali passearam, brincaram e se divertiram durante o resto do dia, voltando somente no começo da noite.
Chegando em casa, já muito cansado, o menino foi para o seu quarto e escreveu um bilhete para o Papai Noel. Querido Papai Noel, quero agradecer o presente que o Senhor me deu. Desejo que todos os natais que eu passe, faça que meu pai esqueça dos seus problemas e que ele possa se distrair comigo, passando uma tarde maravilhosa como a de hoje. Obrigado pela minha vida, por descobrir que não são os brinquedos que me fazem feliz, e sim, com o verdadeiro sentimento que está dentro de nós, que o Senhor desperta nos natais. Obrigado. E foi dormir. Entrando no quarto para dar boa noite ao seu filho, o pai viu o bilhete. E a partir desse dia, não deixou que os seus problemas afetassem a felicidade dele. E começou a fazer que todo dia fosse um Natal para ambos. Texto que circula na internet, desconheço a autoria. Vamos lá? Vamos às questões? Preparados? Então, eu vou ler suas questões, vocês respondem e me mandam suas respostas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do texto, é emocionante, né? Questão 1. Por que o menino acordou muito feliz na véspera de Natal? Questão 2. Suas expectativas se confirmam? Justifiquem. Questão 3. Pelo contexto, podemos perceber que o menino acreditava em Papai Noel? Questão 4. Retire do texto um trecho que justifique sua resposta. Questão 5. Segundo o pai, qual era o seu presente? Questão 6. Qual foi a grande descoberta que o menino fez sobre o verdadeiro espírito de Natal? E para você? Questão 7. E para você, o que significa o Natal? Questão 8. Produza uma mensagem de Natal para uma pessoa que você gosta muito. Certo? Vocês podem até mandar um cartãozinho, né? Pode colocar aqui como resolvendo as questões, mas vocês podem mandar, né? Aproveite que é fim de ano, tá certo? Felicite uma pessoa que você goste, né? Um pai, uma mãe, um amigo, um vizinho, alguém que durante esse ano difícil esteve sempre com você, compartilhou bons momentos, né? Lembre-se disso, nós temos que lembrar do outro, né? Principalmente para que o outro se lembre da gente, né? Nona questão, no texto, acho que ele pulou a nossa casa. Quem disse essa frase? Justifique. 10ª questão, quem fazia aniversário no dia que Papai Noel chegava? 11ª questão, né? Em que lugar o menino e seu pai foram passar e brincar o resto do dia? 12ª questão, a partir de quando o pai resolveu a fazer de todos os dias da vida como se fosse Natal para ambos? E 13ª questão, um texto simples, singelo e muito significativo. O que você entendeu sobre esta frase? Ok, pessoal? Eu quero terminar aqui minha aula, né? E junto com essa aula, né? Quero desejar a vocês um bom Natal, né? Um bom ano novo. Vamos ter pensamentos positivos de que 2021 vai ser melhor, né? Do que 2020, né? Deixa aí uma mensagem para vocês e para a família de vocês, né? Que me acolheram, né? Tenho gratidão a todos, porque dessa vez vocês não vieram para a escola, né? Eu que fui para casa de vocês, né? A gente fez uma inversão esse ano por causa dessa pandemia, né? Eu desejo saúde à família de vocês, que vocês se cuidem, né? E que a gente possa se encontrar em 2021, tá certo? Neste Natal, que a luz do amor e da paz brilhem na sua casa e o ano novo traga muitos dias felizes e prósperos, tá certo? É o que eu desejo de coração para você e para sua família. Gratidão, obrigada a todos que me acompanharam, né? Desde abril, né, até dezembro, a gente tá toda segunda-feira aqui, né? Essa última, assim, com um certo atraso, me desculpe, me perdoem, né? Mas agradeço a todos os alunos que compartilharam, já estou passando as notas para a direção da escola, né? Desejo que vocês sejam todos aprovados, né? Por merecimento, porque participaram. Alguns que foram ficando, né, pelo caminho, mas muitos foram firmes até o fim. Agradeço muito o 8º A, o 8º B, o 8º C. Não posso citar nomes, né, para não comprometer ninguém, mas agradeço muito a vocês. Olha, meu abraço afetuoso, carinhoso, tá certo? Virtual, né, que a gente não pode se abraçar. E eu desejo que no próximo ano a gente se encontre, no 9º ano. Não sei se vou ser professora de vocês,
Mas quem sabe, né? Tchauzinho, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser, tá bom? Tô à disposição no WhatsApp, tá bom? No privado e no grupo também. Um forte abraço a todos. Tchauzinho.